Bom, queria mostrar aqui através, né, de um experimento simples de laboratório como funciona a questão do pH e do pOH, né? Como nós vemos o pH e o pOH em uma solução. Como funciona essa ideia toda? É assim, quando nós estamos falando do pH e do pOH, a gente tem que sempre tomar em conta que nós temos o quê? Uma solução. Tá, que tá, nesse caso aqui eu coloquei uma solução com água. Se a gente for colocar um medidor de pH aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? O pH ele vai sempre ser igual a 7, né? Então, por exemplo, aqui, claro, quando água destilada. Como nós sabemos que o pH é igual a 7, está nos dizendo que as concentrações, nesse caso, então, que as concentrações de H3O+, e as concentrações de hidroxila são o quê? Iguais, né? Então, a gente poderia colocar aqui que as concentrações de H3O+, e as desidroxilas são iguais. Bom, poderia trocar aqui, ao invés de nós utilizarmos água, poderia colocar aqui, por exemplo, ácido de bateria, né? Então, tenho aqui uma solução de ácido de bateria, ó, e aí a gente coloca aqui um medidor de pH, ó, vai aparecer um pH em torno de 1, ó. Então, quer dizer que é uma solução, né, bem ácida. Ó, e veja o que a gente pode fazer. Nós podemos adicionar água. E conforme a água vai sendo adicionada, o que acontece com o pH? Perceba que quando a gente adiciona água, o pH aumenta. E por que isso, né? Porque assim, quem seria o nosso pH? A gente sabe que ele é dado pelo antilogaritmo da concentração de H3O+. E o que acontece? Dessa relação, nós podemos estabelecer uma relação entre essas duas variáveis aqui. E qual que é a relação? A relação é que quanto maior for a concentração dos hidroxônios na minha solução, quanto maior for a concentração de H3O+, isso implica que menor será o pH, tá certo? E podemos pensar no contrário também, tá, gente? Como que seria o contrário dessa história? Que quanto menor for a concentração de hidroxônios, maior será o pH. E a gente sabe que a concentração de qualquer coisa, né, a concentração molar de qualquer coisa, ela sempre é igual a quem? Ela é sempre igual aos mols pelo volume, tudo bem? Então, o que acontece? Se nós aumentamos o volume de uma solução, vai diminuir a concentração dela. E veja que se nós diminuirmos a concentração, isso provoca o quê? Um aumento de pH, tá certo? Então, por exemplo, né, vamos supor aqui, ó, eu vou retirar bastante água, pronto, até chegar aqui mais ou menos. E agora eu vou tirar a solução, perdão. E agora eu vou acrescentar água. Então, percebe que conforme a água vai, quando está aumentando o seu volume, ó, vai aumentando o pH da solução. Tá? Então, se a gente quiser aumentar o pH de uma solução, nós podemos fazer o quê? Aumentar o volume de água, tudo bem? Então, poderia, né, deixa eu esvaziar aqui só um pouquinho, porque que eu vou esvaziar aqui pelo seguinte detalhe. Então, eu vou colocar aqui meu recipiente, ó, né, aproximadamente, opa, meio litro de água, né, aproximadamente. Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, né, um sabão, ó. E se a gente for ver o pH ele vale aproximadamente 10, né, ó, dessa solução. Ou seja, o pH 10 quer dizer que ela é uma solução básica, né? A gente poderia, deixa eu só apagar aqui essas anotações. E aí o que acontece? Se nós adicionarmos água a essa solução, ó, olha o que acontece com o pH dela. O pH dela diminui, tá? Então, esse é um detalhezinho bem interessante para uma solução que é básica. Então, se a uma solução básica nós adicionarmos água, o pH dela diminui. Baseado naquela, né, no que a gente estava comentando ali sobre a relação das concentrações e o pH. Bom, poderia colocar aqui, ó, saliva, por exemplo, o pH da saliva é 7,40. Quer dizer, ele é levemente básico, tá bom? A gente diz. E por que isso? Lembre-se que existem enzimas na saliva, né, que elas trabalham com pH nessa faixa aqui, né?
ter o rendimento máximo. Poderia colocar aqui, por exemplo, sangue, ó. pH do sangue, ó, também ele é aproximadamente igual ao da saliva, né? Poderia colocar aqui, ó, uma sopa de frango, ó, 5,8, é ácido, ó. A gente colocar café, ó, 5. Poderia colocar aqui, sei lá, ó, suco de laranja, né, que a gente gosta. Olha como o pH dele é baixo, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Também pode dar problemas no estômago. E a gente colocar aqui vômito, ó, o pH do vômito, é 2, né? E por que esse pH é tão baixo? Isso decorre muito também na questão do ácido, né? Do ácido clorídrico, né? Que tem um pH baixíssimo, né? E, ó, perceba que se a gente adicionar água, né? Qualquer substância que a gente adicionar água que é ácida, o pH aumenta, né? E se é uma substância básica, quer ver, por exemplo, eu vou pegar o sabão aqui, ó. E se a gente adicionar água, ó, o pH dele diminui. E olha que fato engraçado, eu vou dar uma pequena esvaziada aqui, e eu vou continuar colocando água. Tá vendo que o pH ele vai diminuindo, 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 né? E vou fazer mais uma vez, né? Vou repetir esse ciclo aqui, ó. E ó, conforme eu vou adicionando água, ó, o que vai acontecer em um determinado momento? O pH vai baixar tanto, 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 né? Ó, que ele já não vai ser mais uma solução básica, né? Aí se eu for adicionando água aqui, ó, ele tende a ser uma solução neutra, né? Ó. E ó, e por aí vai, ó. Vou fazendo, ó, infinitas adições de água, ó. Percebe que fica muito mais difícil, né, depois de um certo tempo, né, diminuir essa concentração. Mas eu vou adicionando água, percebo que vai ficando mais difícil de abaixar. Ó. Por que vai ficando difícil? Porque ele é uma substância básica, né? Então não tem como, né? Tem que colocar, também tem que colocar muita água, ó, e ainda assim o pH dele não chega em 7, tá bom? Então, esse é só um caso. A gente poderia ver aqui o que acontece com as moléculas. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, né, o café. Ó, olha as concentrações de íons. Estão vendo que eu vou adicionar aqui água, né, o pH dele vai dar uma aumentada. Mas dê uma olhada no que acontece. Olha a concentração de H3O+, né? Olha a concentração de hidroxilas. Olha que a concentração de H3O+, é maior que a concentração de hidroxilas. Isso quer dizer que nós temos o que exatamente? Né? Nós temos uma substância que ela é ácida. E dê uma olhada na questão das moléculas. Ó. Tá vendo que nós temos muito mais moléculas de hidroxônios, ó, do que hidroxilas. Tá vendo que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? São pequenas, né? Poucas moléculas de hidroxila. E se a gente for pensar em número de moléculas, né, se a gente for contar as moléculas, olha quanto que nós temos de cada, né? Isso aqui são as moléculas de água, isso aqui são as moléculas de hidroxila e essas são as moléculas de hidroxônio, tá certo? Poderia mudar aqui, né, a quantidade em mols. Então fica mais ou menos isso. Eu poderia trocar aqui, ó, pelo limpador, ó. Eu vou adicionar água aqui, olha o que acontece, né? É uma loucura. Agora vejam o que acontece, ó, que o pH é 12,62. Vejam as concentrações da hidroxila. Gente, vocês podem bater esses valores, tá? Você pode colocar esse valor na calculadora para calcular o pH. Tipo assim, se a gente fosse colocar na calculadora, era só fazer o quê? Ó, menos logaritmo, aí a gente coloca 2,4 vezes 10 elevado a menos 13, né? Aperta o igual e vai dar 12,62. Esse é o pH, quer dizer, e dê uma olhada a nível molecular, ó, o que a gente tem, né? Mais ou menos. E poderia fazer com qualquer solução, né? Com vômito, por exemplo. Ó, e aqui nós temos, né? Olha a concentração de hidroxilas e olha de hidroxônios e olha a concentração de hidroxilas. Ou seja, né? Percebam que obviamente é bem mais alto porque ele é ácido. Agora, se eu pegar, por exemplo, o sangue, né? Olha o que acontece. A gente adiciona água ao sangue, ó, vamos supor, né, diluímos ele, olha como fica a relação. Então, estão percebendo que o número de moléculas de hidroxônio, né, desse íon, quer dizer, é bem parecido com o número de íons hidroxila, né? Eles são bem parecidos. Então, veja que as concentrações elas estão bem próximas, tá? Numa escala. Ou seja, através desses exemplos a gente consegue, né? Isso é um chamado medidor de pH, né? Um pHômetro. Eu posso tirá-lo aqui. Se a gente fosse pensar numa solução, ó, né?
Aqui no caso eu estou analisando, por exemplo, a água neutra, mas ó, eu poderia ir mexendo, ó, tá vendo que conforme eu vou aumentando o pH, ó, o que que vai acontecendo? Ó, vai diminuindo a concentração de hidroxônios e aumentando a concentração de hidroxilas, né? Bom, ao final, olha mais ou menos como fica, né? Temos poucos hidroxônios e muitas hidroxilas. Então, maior pH, menor concentração de hidroxônios, estão vendo? Ó? E quanto menor for o pH, ó, maior é a concentração de hidroxônios. Então, é uma relação inversa, não é uma proporcionalidade inversa, tá? É só uma relação inversa. Se eu diminuo um, o outro aumenta. E assim vai indo, né? Bom, então essa é mais ou menos a ideia, tá certo? Dentro de um experimento simples, vocês verem, né, existem substâncias que são classificadas como indicador de pH, né? De acordo com a cor que ela indica, nós teremos uma solução ácida básica ou neutra, né? De acordo com a cor dela. Tudo bem? Então, próximo exercício, agora com isso a gente pode fazer, né, os exemplos propostos lá de como calcular pH ou pOH.